Olá, eu vou falar sobre a sensação térmica. Sensação térmica é uma indicação da percepção de temperatura do ar, que pode ser diferente da temperatura real devido aos fatores climáticos que afetam a transferência de calor entre o corpo e o ar, como a umidade, a densidade e a velocidade do vento, a 1,5 m de altura a partir do solo, considerando a medida de um rosto humano. Quando o dia está frio e o vento vem na nossa direção, a sensação gelada aumenta muito. Isso é a sensação térmica, ou seja, a sensação que a gente sente é diferente da temperatura real que está no ambiente. Para a gente calcular a sensação térmica, a gente usa a seguinte fórmula que vai estar aqui, que ela foi orientada por Franco Vilela. E o ST da fórmula significa a sensação térmica em graus Celsius, a velocidade do vento em metros por segundo e a temperatura em graus Celsius. Bom, agora eu vou falar sobre o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é uma condição estabelecida pela matéria quando em temperaturas opostas. O corpo com maior calor cede para o corpo com menos calor, ou seja, o corpo frio, até que os dois estejam numa mesma temperatura. É comum algumas pessoas que querem a água para beber misturada. Isso quer dizer que ela quer um pouco de água gelada e um pouco de água natural, misturadas no mesmo copo para que a água fique numa temperatura mais agradável. Temperatura é uma medida estática de nível de agitação entre moléculas, relacionado com o deslocamento da energia cinética de um átomo molécula. Em física, a temperatura está relacionada com a energia interna de um sistema termodinâmico. A temperatura pode ser dada em Fahrenheit, em Celsius ou em Kelvin. Então, vou falar sobre as sensações térmicas e os climas de todos os continentes do mundo. Vou começar com o continente americano, que é dividido em América do Norte, Central e do Sul. O continente americano é dividido em partes quentes e frio. Como, por exemplo, um terço da parte do Alasca, da Groenlândia e do Canadá é caracterizado por climas árticos. Os Estados Unidos e o sul do Canadá têm regiões mais quentes, mas só que também em certas partes do ano se pode apresentar muito frio. Como, por exemplo, no sul do Canadá e no nordeste dos Estados Unidos, teve estações térmicas de menos 23 graus a menos 49 graus. E uma temperatura de menos 18 graus a menos 45 graus. Ou seja, as pessoas sentiam mais frio do que a temperatura apresentava. E isso é uma sensação térmica, isso é o que as pessoas sentem. Na parte central do continente americano, é um clima mais tropical, com temperaturas médias de 30 a 33 graus e com uma sensação térmica de 34 a 35 graus. Ou seja, é um clima parecido com grandes partes do Brasil. Já no sul, onde o Brasil está situado, é bastante diferenciado os climas. Como, por exemplo, o grande frio da Argentina e o grande calor do Nordeste brasileiro, mas também tem um pouquinho de frio no sul do Brasil. E no sul do Brasil tem uma média de 28 graus Celsius a sensação térmica. E no Nordeste, entre 40 a 45 graus Celsius a sensação térmica. E na Argentina, muito frio. Na Europa, ela abrange 7 tipos de clima. O temperado oceânico, onde não tem muitas chuvas, onde tem muitas chuvas. A temperatura continental, que é quando está muito calor. A mediterrânea, que é entre o inverno e as estações intermediárias. A subpolar, a frio continental, a semiárido e a frio de altitude. A sensação térmica na Europa tem uma média de menos 15 graus Celsius. Isso em épocas de muito frio. E é um continente muito frio também. Na Ásia, o clima tem vários tipos de clima, mas os que mais se destacam é o siberiano, que é no extremo norte da Ásia. O clima mediterrâneo, que é na Ásia Menor. O clima desértico, que é na Síria, na Arábia. E os climas do monções, que são na Ásia Oriental, na Ásia Meridional.
Na China, que é um exemplo da Ásia, tem uma sensação térmica de 5 a 10 graus Celsius, a sensação térmica. Mas só que em Hong Kong já é uma sensação térmica de 25 a 30 graus Celsius. Ou seja, na Ásia também é bastante variável o clima e as sensações térmicas. No continente ártico, o frio pode alcançar temperaturas que nem o próprio homem pode aguentar. Ou, se aguentava, é difícil de viver. Com relação às sensações térmicas de menos 40 graus a menos 50 graus. Ou seja, na Antártida isso não varia, é sempre assim. E no continente da Oceania, 2 jornalistas brasileiros foram lá e fazer pesquisa sobre o clima e a sensação térmica de lá e constataram numa quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2010, que foi constatado 40 graus Celsius e uma sensação térmica de 50 graus Celsius. E é caracterizado por climas desérticos, né? Como ao exemplo da a parte central da Austrália. E esses jornalistas, que foi o Edu Cavalcante e a Anita Martins, descobriram, né, por meio de pesquisas, que no continente da Oceania a sensação térmica aumenta muito em relação à temperatura. Então isso daí é um resumo básico sobre sensações térmicas e temperaturas de todos os continentes do mundo. Valeu! Então, agora é o trabalho de física e eu tô fazendo uma experiência com água quente, água a temperatura ambiente e com gelo. Observe. Esperar um tempo. Eu senti que as 2 mãos ficaram geladas. Isso se chama a sensação térmica. Ela é a temperatura sentida pela pele exposta. Ela é a combinação da temperatura do ar com a velocidade do vento. Ela é inferior à velocidade da temperatura do ar. E quando ela é superior à temperatura ambiente, ela pode ser chamada, ela é utilizada ao índice do calor. Então, iríamos fazer agora o experimento com uma bexiga sem água e a outra com água gelada. Agora, tem que acender a vela. Veja que ela não estoura em nenhum momento, ó. Porque ela está recebendo equilíbrio térmico. Porque ela tem água gelada e ela recebe o calor da vela, mas ela devolve a temperatura fria para a vela. Então observe que ela não explode. A primeira explodiu porque houve muito calor, aí ela não teve equilíbrio térmico.